disso nós vamos chamar hoje de mentalidade de leão. Diz aí comigo, mentalidade de leão. E nessa mentalidade nós vamos dar uma olhadinha de novo no texto de Números capítulo 13. Diz assim o versículo 1: E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. A gente chama esses homens também de espias, que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Vai comigo agora no versículo 6. Está descrevendo aí cada um dos líderes das tribos. 6. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Versículo 8. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Agora versículo 16. São esses os nomes que Moisés, os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. Entre parênteses, a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué, porque sabemos que Moisés escolheu Oséias, filho de Num, que se transformou em ser conhecido como Josué, para ser o seu sucessor, e virou o novo líder do povo de Israel para a entrada na terra prometida, que nós vemos ali um livro inteiro com o nome de Josué, depois de Deuteronômio. Então, nós falamos já dessa história na semana passada, e falamos como que de 12 desses espias, esses homens líderes de cada tribo, que foram na missão de reconhecimento da terra prometida, terra que Deus havia prometido dar aos seus antepassados desde o tempo de Abraão, e agora reforçou essas promessas ao longo desse início dessa caminhada no deserto. Nós vimos que os 10, eles negaram isso. Eles diminuíram o poder de Deus, eles exaltaram a grandeza do inimigo, eles foram incrédulos, eles foram pessimistas, eles foram pejorativos com relação ao poder do inimigo, eles se viram como derrotados, eles espalharam um ambiente de murmuração, de fofoca, um relatório negativo, ao ponto de que nós vimos semana passada que eles desistiram de avançar e queriam escolher um líder para voltar a ser escravizados no Egito. Meu Deus, e isso a Bíblia fala que eles estavam vendo a si mesmos como gafanhoto e achavam que os inimigos estavam também vendo eles como gafanhotos. E aí agora nós vamos aprender algumas coisas importantes. Se você puder deixar marcadinho Números 13 e ir comigo lá no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 49, versículo 9. Gênesis 49, 9, nós temos aí uma expressão da palavra de Deus que vai trazer o destino profético de cada um dos filhos de Jacó. E os filhos de Jacó se tornaram os patriarcas das tribos de Israel. Por isso que nós lemos ali no versículo 6, da tribo de Judá, Calebe, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, que depois veio a ser Josué. E assim cada um dos nomes das tribos de Israel é o nome de um dos filhos de Jacó. E quando Jacó estava na sua boa velhice, já perto da sua partida, ele reúne os seus filhos e ele libera uma palavra profética, um destino, uma característica que Deus tinha para o futuro de cada um dos seus filhos e dos seus descendentes. Em Gênesis capítulo 49, versículo 9, Jacó diz assim sobre Judá, que viraria uma tribo, a tribo de Judá, mas agora era só o seu filho Judá, e ele fala assim: Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Então, o símbolo profético, espiritual, que caracteriza Judá e depois a tribo de Judá, é o símbolo do leão. Judá é simbolizado por um leão. Agora no último livro da Bíblia, vai comigo lá bem rapidinho, o livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, você vai voltar algumas páginas em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 5, nós vamos ver agora um retrato muito interessante que nos conecta a Judá, que nos conecta à tribo de Judá e nos conecta como igreja a essa palavra profética que Jacó disse ao seu filho, que virou uma tribo e que depois resultou em uma pessoa muito importante na sua existência na face da terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 5 vai dizer: então um dos anciãos, lembre-se, isso é uma visão espiritual que João estava tendo. Então não é algo literal, é algo profético, espiritual que está sendo afirmado. Um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é essa pessoa que está sendo chamada lá em Apocalipse de leão da tribo de Judá? É o Senhor Jesus. Está sendo falado sobre Jesus depois da sua obra da cruz.
Depois da sua morte, da sua ressurreição, Jesus agora na sua posição de rei, na sua posição de autoridade, diz que a Bíblia que Deus o colocou na mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Está figurando aqui que Jesus representa esse leão da tribo de Judá, esse que tem essa autoridade, esse poder e essa característica. E nós vamos ver agora, porque como igreja, nós viemos dessa descendência espiritual e profética que Jesus carrega. Então, como igreja, é muito importante que nós não venhamos ceder àquela mentalidade de gafanhoto que o diabo tenta impor na nossa realidade, mas olharmos para Jesus como modelo e vários outros exemplos bíblicos na palavra de Deus, no Antigo Testamento, e como podemos viver essa mentalidade de leão. Dentro disso eu quero te mostrar agora os versículos 27 a 30, lá de Números 13 de novo. Então em Números 13, versículos 27 a 30, nós vamos recapitular aquilo que nós vimos semana passada. Que quando os espias, os homens que foram em missão de reconhecimento da terra, eles fizeram toda lá uma peregrinação de 40 dias na terra de Canaã, só os 12, eles foram 40 dias e viram tudo que tinha lá, viram os frutos da terra, viram os gigantes, viram as florestas, viram as estradas, viram as montanhas, viram os diferentes povos que habitavam lá. Eles voltam e começam a dar um relatório para Moisés e para o povo. Lembre-se que o povo, quando a gente fala o povo, não é 200 pessoas, são centenas de milhares de pessoas. Nós estimamos aqui em torno de 600 mil pessoas preparadas para a guerra, mais as mulheres e crianças que estavam juntos. Então era muita gente que estava aguardando o retorno dos espias para saber como nós vamos conquistar a terra que Deus nos deu. Caminhamos até aqui, atravessamos esse deserto, estamos na beira, estamos em Cades Barné, estamos prestes a entrar na terra prometida, que está ocupada pelos cananeus e alguns outros povos. Vamos ver o que eles vão nos dizer. E aí no versículo 27 deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. E você vai lembrar que semana passada nós lemos que 2 homens precisaram carregar um cacho de uva dessa terra. Tanta era a abundância e a bênção e a fertilidade que havia nessa terra. E isso estava muito bom, esse relatório, até que agora começa o relatório negativo. E no versículo 28 diz: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. E começou a se criar aquela mentalidade de gafanhoto, porque quem estava dizendo isso eram aqueles que nós vimos semana passada, que disseram: nós parecíamos como gafanhotos, a nós e a eles nós também parecíamos como gafanhoto. E agora nós vamos aprender que houve aqui alguém que teve uma mentalidade diferente, e essa pessoa liderou a conquista da terra prometida. Foi diferente daqueles outros, se destacou, viveu coisas diferentes, realizou as promessas de Deus na sua vida. Tem gente aqui que quer cumprir as promessas de Deus na sua vida? Eu quero viver o que Deus tem preparado para a minha vida. Os caminhos dele são mais altos, os planos dele são melhores, o Senhor sabe o que é aquilo que é o melhor que eu posso viver nessa terra. Então nós desejamos viver as promessas de Deus na nossa vida. Para isso nós precisamos de uma mentalidade diferente. Nós precisamos pensar diferente, nós precisamos reagir às circunstâncias de forma diferente. E agora no versículo 30, nós vamos começar a aprender sobre a mentalidade de leão. A mentalidade de leão, ela é traduzida pela postura de Caleb. Porque vimos no versículo 6 que Caleb, ele vem da tribo de Judá. E essa tribo de Judá carrega esse destino de vitória, esse destino de autoridade, esse ímpeto para a guerra, essa imagem profética que veio de Deus, que avançaria, que venceria como um leão. E agora Caleb declara no versículo 30, olha o que diz a narrativa daquele momento. Imagina, centenas de milhares de pessoas alvoroçadas, com notícias ruins, com tantos povos inimigos, com os problemas que tinham lá diante dele, aquele zum. E a Bíblia diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse. Imagine, sem microfone, no meio do deserto, um homem calou centenas de milhares de pessoas que estavam em confusão.
Isso requer de nós a primeira característica da mentalidade de leão. Diz assim comigo: a mentalidade de leão requer iniciativa. E agora nós vamos separar as pessoas que vivem passivamente, que vivem refém das circunstâncias, que são comentaristas das coisas que acontecem na sua vida, daquelas pessoas que olham as palavras de Deus e a promessa de Deus e decidem viver com iniciativa. Diante daquele ambiente que estava acontecendo, Caleb teve a iniciativa de levantar a sua voz, mesmo que fosse diferente daquilo que a maioria estava espalhando, daquilo que a maioria estava crendo. Ele foi um homem de iniciativa, e essa é uma mentalidade de leão. Requer coragem, requer posicionamento, requer que nós venhamos estar agora aonde Deus tem nos colocado, nos posicionando como alguém que se expressa, que tem aquilo que carrega de Deus como uma verdade para a sua vida, mas que precisa de iniciativa. Hoje nós vemos tantas ideologias e opiniões que tentam ser normalizadas como verdade, mas são contrárias à palavra de Deus. E às vezes nós estamos lá dentro daquela sala de aula, passivos. Às vezes nós estamos dentro da nossa casa, passivos. Às vezes nós estamos dentro de uma conversa na célula, passivos. Estamos dentro do ambiente de trabalho, deixando aquilo que fere a palavra de Deus se tornar normal, se tornar verdade. E Caleb então demonstra essa mentalidade diferente, essa mentalidade de alguém que vai reverter a história, que vai ser um protagonista, que vai viver as promessas de Deus como uma pessoa que não é passiva, mas é uma pessoa ativa, uma pessoa de iniciativa. Nós estamos vivendo dias em que a passividade está cada vez maior. Esse aparelho que nós temos nas nossas mãos, e se tiver acesso à internet, nos faz resolver a maioria das demandas da nossa vida sem precisar sair de casa. Se nós tivermos dinheiro na conta, nós não precisamos nem cozinhar mais, nós não precisamos nem ir ao mercado mais, nós não precisamos entrar na fila do banco mais. E as tecnologias estão nos dando cada vez mais uma vida confortável, uma vida que multiplica possibilidades. Você e eu é que temos que escolher se isso vai nos fazer alavancar as promessas de Deus na nossa vida, ou nos fazer pessoas passivas, pacatas, que só reagem às circunstâncias. Quando a gente aprende isso, então, não tem como ser como um leão se não tiver iniciativa. Você já pensou, o leão está lá bem deitado e a zebrinha vem assim: pode me matar. Não! Tem que ter iniciativa, tem que ter visão diferente, tem que ir para cima. Diz aí para quem está do teu lado: Deus te chamou para ter iniciativa. E quando a gente aprende isso, as coisas mudam na nossa realidade. Como que eu vou justificar agora que o problema é meu marido? Como que eu vou dizer que é o meu chefe que não faz as coisas, que não resolve? Como é que eu vou botar a desculpa que eu não prospero por causa do governo? Como é que vai ser isso? Não, meu queridão. Iniciativa faz acontecer as promessas de Deus na nossa realidade. Quem está comigo aí? Amém? Segunda coisa ainda está no versículo 30. O que Caleb disse? Que às vezes a gente consegue, né, fazer um alvoroço. Gente, só um pouquinho, me escuta. O que tu deve dizer? Deixa eu pensar. Meu querido, esteja preparado. Caleb fez todo mundo silenciar, e ele disse o quê? Ele tinha algo de Deus para dizer. Ele declarou ao seu povo: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Uau. Ele tinha enfrentado alguém já? Não. Lá naquela terra? Não. Ele tinha ido ao futuro e voltado de volta para o futuro. Voltado lá e dizendo: eu vi a vitória, é certo, pode ir. Não. Caleb agiu baseado em convicção. Diz aí comigo: a mentalidade de leão precisa de convicção. E a convicção é algo que nós temos que carregar dentro de nós. O que é verdade na minha vida? A convicção é o alicerce que eu coloco os meus pés em cima e edifico coisas grandes. E quando eu faço da palavra de Deus a minha convicção, eu posso estabelecer que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Não é se irão se cumprir na minha vida, é irão se cumprir na minha vida. Pode ser que leve algum tempo, pode ser que leve alguns meses, pode ser que leve alguns anos, mas eu preciso me levantar e dizer: é isso que Deus tem para mim? Deus, Ele é aquele que tem me gerado, é o meu Pai perfeito, celestial, Ele me abençoa. Deus, Ele tem isso para todos aqueles que nele creem? Sim, então vai acontecer na minha realidade. E aí nós temos que dizer: o meu casamento vai dar certo,
os meus filhos serão abençoados, as minhas finanças vão prosperar, a minha célula vai se multiplicar, a minha família vai servir ao Senhor. Eu sou uma pessoa que viverei eternamente. Nada vai me separar do amor de Deus. É certo que eu vencerei. Só quem diz isso é uma pessoa que está cheia de convicção. Tenha muito cuidado com a diferença entre convicção e teimosia. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes nós temos iniciativa e somos convictos, mas não é na verdade da palavra de Deus, é na teimosia de uma coisa que a gente acha que veio de nós, que é a nossa opinião, que é o nosso achismo. Mas eu acho que esse negócio da palavra de Deus aqui não é bem assim. Aí eu estou sendo teimoso, aí eu estou sendo o Deus da minha vida, e eu vou construir em cima da minha teimosia, e o lobo mau vai vir, vai assoprar e minha casa vai cair. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu tenho que crescer e administrar o fundamento, como diz o Senhor lá em Lucas 6, na prática da palavra de Deus. Diga aí para quem está ao teu lado, seja convicto da palavra de Deus. Quando nós aprendemos isso, Caleb então nos ensina o que é viver pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, vamos ler junto lá, deixa números 13 marcado, vai lá no finalzinho da Bíblia comigo, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós vamos ver a definição de fé. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé. O que é ser uma pessoa de fé para você? Eu creio que Deus existe. Bem, isso é uma fé, mas não é a fé da mentalidade de leão. Os gafanhotos também criam que Deus existia, só não criam que conseguiriam entrar na terra prometida. A Bíblia fala que até os demônios creem que Deus existe. Então tem a fé, eu tenho a fé que tem coisa boa acontecendo, eu tenho a fé que Deus é real. Essa fé não muda nada. Essa fé não estabelece transformação nenhuma, milagre nenhum. A fé bíblica ela é diferente. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, nós temos a tradução do João Ferreira de Almeida que diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Diga aí comigo, fé é certeza e convicção. Fé não é eu acho, fé não é se, fé não é talvez, fé é certeza quando eu recebo a promessa de Deus para a minha vida. Fé é convicção da verdade que guia a minha vida. Não importa o que o noticiário está dizendo, não importa o que os outros estão assustados, não importa o que eu vi no Instagram, não importa o que a vizinha está impressionada. Fé é a convicção da verdade da palavra de Deus na minha vida. Mesmo que eu tenha que estar pensando diferente de 600 mil homens ao meu redor. É isso que Caleb ensina. E ele agora declara, pessoal, é certo que nós venceremos. A mentalidade de leão carrega convicção. Não é fácil nós vivermos essa convicção, porque nós somos sempre tentados por aquilo que os nossos olhos estão vendo. E o que os nossos olhos estão vendo nem sempre está no momento que a promessa de Deus já está realizada. Muitas vezes está no momento que eu estou no deserto, que tem um monte de gente contra, que tem o pessoal querendo voltar atrás, dizendo que não vai dar certo. Eu tenho um monte de gigante na minha frente e eu preciso dizer, é certo que venceremos. Amém? Terceira característica está já em Números 14. Vamos lá para frente um pouquinho. Números capítulo 14, do versículo 6 ao 9. Agora nós vamos ler 4 versículos da palavra de Deus. Está ficando mais longo, mais extensa a nossa leitura, porque nós precisamos avançar no conhecimento daquilo que Deus está nos revelando hoje. Em Números 14, versículos 6 ao 9, nós vemos que Josué, ele estava também junto com Caleb nessa posição, nessa intenção de vencer, de entrar na terra. E antes de nós lermos, deixa eu te dizer, eu não sei se você já prestou atenção e sabe desse detalhe, de todas as pessoas, homens e mulheres, maiores de 21 anos, que estavam vivos e receberam o relato desse reconhecimento da terra, somente 2 e suas famílias entraram na terra prometida. Quem foram eles? Josué e Caleb. Nenhum dos outros entrou, porque nenhum dos outros creu.
Todas as outras centenas de milhares de pessoas morreram no deserto ao longo de 40 anos, e quem entrou na terra prometida junto com Josué e Caleb foram os seus filhos, que eram menores de 21 anos e cresceram ao longo daqueles 40 anos, se tornaram soldados disponíveis também e agora avançaram contra os inimigos. Veja a importância disso que nós estamos falando. Porque nós podemos estar aqui sentados na igreja todo domingo e passar 40 anos e não viver as promessas de Deus na nossa vida. E aí no versículo 6 diz: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Essa é uma prática de arrependimento muito comum na cultura judaica. Quando alguém está muito arrependido, quando alguém está inconformado diante de Deus, quando alguém quer fazer um ato de humilhação diante de Deus, de clamar a Deus, era comum as pessoas rasgarem as suas vestes, mas todos eles usavam uma túnica por baixo. Então é um ato de fato se colocar numa posição humilhada, esse rasgar as suas vestes. E disseram a toda a comunidade dos israelitas. Veja aqui, quem disse a comunidade dos israelitas? Josué e Caleb, aqueles que tinham uma mentalidade diferente. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. As promessas de Deus são excelentes. Os caminhos que o Senhor tem para a tua vida são excelentes. Os propósitos que Deus tem para ti viver são excelentes. A família que Deus projetou para você viver, essa mesmo que talvez você já tenha, ou essa que você está buscando construir, é e será excelente. As coisas de Deus são excelentes. E eles vêm e afirmam a todo aquele povo alvoroçado: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Qual que é o motivo deles terem falado isso? Não sei se você lembra, mas semana passada nós falamos em Números 14, no versículo 1 até o 4, que o povo decidiu voltar para o Egito. O povo decidiu: vamos escolher um novo líder e vamos voltar a ser escravizados no Egito. É melhor do que a gente ser morto por essa terra que engole as pessoas e esses gigantes que vão nos esfarelar como pequenos gafanhotos. E diante disso, Josué e Caleb começaram a expressar o seu pensamento. Então muitas vezes a gente fica calado, e ficando calado nós não conseguimos liberar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Eles manifestam a sua opinião e no versículo 8 dizem: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Quem é que está falando aqui? Pessoal, tem gigante? Tem floresta? Tem bicho selvagem? Tem. Mas nós os devoraremos como se fossem pão. Essa é uma mentalidade de leão. E agora eles estão causando esse ambiente de fé contagioso ao seu redor. E eu te pergunto agora: como estão os ambientes que você convive? Quem está te contagiando? Quem você está contagiando? Você está no meio dos incrédulos que estão te contagiando para voltar atrás, para não crer, para retroceder. Quem você segue aí no Instagram? Quem é que você assiste no YouTube? Quais as séries que você vê? Quais são as pessoas que você conversa? Quais são os grupos de WhatsApp que você frequenta? Com quem você senta para conversar? Para ser contagiado por incredulidade ou para contagiar com a realização das promessas de Deus? Entenda a diferença disso, porque quem foi contagiado pela incredulidade morreu no deserto. E aqueles que creram em Josué e Caleb, que infelizmente foram só os seus filhos, prosperaram e viveram as promessas de Deus. E aí no versículo 9, ele diz novamente, vamos repetir: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenha medo do povo da terra. Quando a gente aprende isso, é muito simples viver as promessas de Deus. Nós temos que crer com iniciativa e convicção, e por outro lado, tem outras duas coisas que nós não podemos fazer: não ser rebelde e não ter medo. Eu preciso ter iniciativa e convicção, e por outro lado, não ser rebelde e não ter medo. Não seja rebelde. Porque quando nós nos posicionamos com contrariedade à palavra de Deus, ou aquelas pessoas que têm autoridade nas nossas vidas, nós estamos ferindo um princípio. E ao ferir esse princípio, nós estamos perdendo a bênção de Deus na nossa realidade. Ou quando nós nos deixamos ser tomados pelo medo. Veja que Deus está falando aqui com dois perfis de pessoas que é muito comum.
Dois perfis de pessoas: aquele que tem a convicção errada e se rebela, e aquele que se diminui como um gafanhoto e fica cheio de medo. Esses dois tipos de pessoas não avançam. O Senhor está te levantando para, cheio do Espírito Santo, viver com iniciativa, convicção. E agora a terceira característica de uma mentalidade de leão: liderança. Diz aí comigo: a mentalidade de leão requer liderança. Deixa eu te falar uma coisa, não sei se você vai gostar de ouvir. Todas as pessoas que têm uma aliança com Deus foram chamadas para liderar. Todas as pessoas que têm uma aliança com Deus foram chamadas para liderar. Você foi chamado para liderar algo na tua família. Você foi chamado para liderar algo no teu ambiente de trabalho, para liderar o teu grupo de amigos. Você foi chamado para liderar algo no ambiente que você passa. Até quando você está no teu lazer, Deus conta contigo para liderar algo. Você foi chamado para liderar como igreja, como um cristão. Sabe o que Jesus declarou para todos os seus discípulos? Jesus disse assim: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Diga para quem está do teu lado aí: você é o sal da terra, a luz do mundo. Você é alguém chamado a contagiar, a liderar. O que o sal faz? Numa pequena quantidade é percebido num grande conteúdo. O que a luz faz? Numa pequena quantidade dissipa todas as trevas que estão naquele ambiente. Nós somos chamados para liderar. Se você não quiser liderar, você não vai viver uma história relevante. Se você for inerte, for um espectador, viver só para si mesmo, a tua vida não vai ter muita graça e não vai conquistar muita coisa, não vai marcar ninguém e pouca gente vai ir no teu velório. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para liderar, para avançar, para imprimir algo na vida das pessoas, começando pela nossa família, começando pelos pequenos grupos que nós pertencemos. Talvez nem todos nós seremos pessoas que vão liderar milhares, mas se nós liderarmos aqueles que Deus tem nos confiado em cada fase da nossa vida, nós faremos a diferença na realização das promessas de Deus, na continuidade daquilo que Deus fez. Jesus liderou diretamente 12 pessoas que mudaram o mundo. Nós precisamos entender que somos chamados à liderança, porque somente com liderança nós mobilizamos as pessoas. Perceba comigo que Caleb e Josué nos mostram que mesmo com iniciativa e convicção, no reino de Deus, ninguém avança sem o coletivo. No reino de Deus, ninguém avança sem se importar com mais gente. Quando eu estou buscando Jesus só para a minha prosperidade, só para o meu bem-estar emocional, familiar, sexual, financeiro, quando eu quero buscar a Deus por causa do meu emprego, por causa do meu filho somente, e isso se perpetua durante muito tempo, eu acabo que eu não vivo grandes coisas, e eu acabo agora não entrando nessa esfera de liderança. Diz um grande autor cristão assim: ninguém faz nada grande sozinho. Se fez sozinho, é porque não é grande. Diz aí comigo: ninguém faz nada grande sozinho. E se fez sozinho, não é grande. Você pode achar que, mas eu fiz sozinho, eu levantei essa empresa, mas eu fiz sozinho, olha aqui a minha casa, a minha carreira. Isso não é grande. Grande é aquilo que Deus te levanta como um líder no reino dele, para marcar a história de pessoas, reunir pessoas junto contigo e fazer as promessas dele acontecerem. Então entenda que Deus te chama para a liderança. Você que está no mezanino aí, Deus te chama para a liderança. Deus te chama para avançar na tua vida, meu querido. Deus não nos chama para uma vida pacata, para viver que nem uns palermas, para viver movido como uma multidão. Não! Deus nos chama para ser sal da terra e luz do mundo. Deus está à procura dos Josués e Calebes por aí. Será que tem alguém aí que quer ser como Josué e Caleb? Deus, ele procura. Precisamos dessa convicção contagiante para mobilizar pessoas ao nosso redor. E por fim, Números capítulo 14, versículo 24. Vamos ler o versículo 24. Números capítulo 14, versículo 24. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje é dia dos pais. E essa palavra poderia ser características de um pai cristão. Essa ministração poderia ser valores de um homem no reino de Deus. Eu estou pregando para homens e mulheres, mas agora um recado especial: pais, homens, maridos. Vejam essa postura de Caleb e de Josué. Vamos aprender com esses homens que têm a mentalidade bíblica como um leão,
mas não são leões que devoram uns aos outros. Não são leões que não se importam com a sua família. São leões, versículo 24, que vivem com integridade. Esse é o quarto aspecto da mentalidade de leão. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade. Versículo 24, 14, 24. Como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. A quarta característica dessa mentalidade de leão é a integridade, a inteireza. Todo o nosso ser entregue a viver a vida que Deus tem para nós e as promessas que Ele tem para nós. Eu falei essa semana no nosso grupo de leitura que Neemias estava envolvido em uma grande obra e as pessoas estavam querendo distrair Neemias. E às vezes a gente acha a grande obra que Deus tem para mim está ligada, sei lá, à estrutura da igreja, está ligada somente aos cultos, está ligada ao momento que eu tenho de oração na minha vida. Não. As promessas de Deus para a tua vida estão ligadas a toda a tua vida. Neemias disse: eu estou envolvido numa grande obra. Que obra é essa? Construir um muro, reparar portas, estabelecer as defesas da cidade. A tua profissão pode ser uma grande obra para o reino de Deus. A tua família uma grande obra para o reino de Deus. Aquela conversa difícil com o teu filho que você está protelando é uma grande obra no reino de Deus. Porque o Senhor nos chama a viver com integridade de todo o coração, verdadeiros, entregues. Uma das traduções para o nome de Caleb, lá no inglês, é o adjetivo chamado wholehearted. É uma palavra difícil de falar, tive que ensaiar para falar. Wholehearted, que significa de todo o coração. Não tem uma palavra em português para traduzir essa expressão que significa Caleb, alguém wholehearted, alguém de todo o coração, alguém que vive inteiro, alguém que não tem um pedaço fora da presença de Deus. E a palavra de Deus nos diz lá no livro de Crônicas que o Senhor está atento com seus olhos sobre toda a terra para buscar, fortalecer, mostrar-se forte com aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Davi, que vem lá da tribo de Judá, ele era um homem segundo o coração de Deus. Jesus, que vem dessa linhagem, da mentalidade de leão, da tribo de Judá, ele disse: o maior mandamento para a tua vida é esse: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. Wholehearted, alguém que está totalmente entregue. Não é eu estou entregue, mas a minha sexualidade não. Eu estou entregue, mas o meu dinheiro não. Eu estou entregue, mas o meu trabalho não. Eu estou entregue, mas o jeito de eu educar o meu filho não. Não, eu estou entregue, mas o meu culto a Deus não. Isso não é Caleb. Caleb é entregue de todo o coração. E Deus olhou para isso numa multidão de pessoas e disse: todos vão morrer no deserto, mas Caleb não. Caleb me serve com outro espírito. Ele tem integridade na vida dele comigo. O Senhor te chama para isso, porque essa mentalidade de leão sem integridade vira competição no reino de Deus. Essa mentalidade de leão sem integridade vira facção no reino de Deus. Agora, quando nós trabalhamos para ter pureza, para ter caráter, para ter verdade, para ter sinceridade, nós agimos como Caleb. E Caleb tinha todos os motivos para viver algo de Deus sozinho, mas ele não estava ali batalhando por obrigação. Ele estava fazendo da promessa de Deus uma causa, e ele queria ver um povo inteiro entrando nessa terra prometida. E aí nós terminamos agora com Josué, mais para frente um pouquinho, em direção aos próximos livros, 14, versículo 6. Josué 14, do 6 ao 12, nós vamos ler agora 7 versículos para encerrar essa ministração. E entender que nessa mentalidade de leão, a vitória não está acima do caráter. As promessas de Deus se realizarem não está acima dos princípios de Deus serem cumpridos na nossa vida. Josué capítulo 14, versículos 6 ao 12. Esse é um texto emocionante demais da palavra de Deus. Se passaram agora 45 anos. E esse povo realmente amadureceu. Aqueles meninos que eram menores de idade naquela época cresceram, viraram grandes soldados. Agora a história mudou. Mais uma vez a terra foi espiada, eles avançaram, o rio Jordão se abriu, as muralhas de Jericó caíram, povos foram derrotados de forma sobrenatural, a herança de Deus para as tribos começou a ser distribuída, e vamos ver o que está escrito em Josué 14, 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. Josué se tornou o novo líder, substituiu Moisés após a morte de Moisés. E quem é que apareceu aqui na história?
Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e você. Lembra, Josué? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Olha o que diz agora Calebe: eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, wholehearted. Na sua velhice, ele está olhando para trás e dizendo: olha o tempo que passou, e eu fui fiel todos os dias ao meu Deus e à sua promessa. E aí ele diz assim: por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Versículo 11: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Meu Deus, eu brinquei hoje de manhã, né? Nós temos que abrir uma franquia, Calistenia de Calebe. Exercício para praticar no deserto, para te fazer chegar aos 85 anos mais forte do que nunca. Ele está dizendo ali: eu estou com 85 anos e eu estou disposto e pronto para viver as promessas de Deus na minha vida. Ele não atropelou as coisas, ele caminhou junto com o povo, ele mobilizou aqueles jovens a crerem, a confiarem no Senhor. 45 anos se passaram, e agora no versículo 12, olha o que ele diz: dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. E ele ainda escolheu a terra montanhosa que os gigantes viviam. Calebe guardou a promessa ao longo de décadas. Calebe manteve a coragem. Calebe foi honroso com aquele que antes caminhava do lado dele, Josué, agora virou o seu líder. Ele vai pedir autorização do seu líder. Calebe não quebra princípios, ele é íntegro, mesmo que ele tenha motivos para pensar em não ser. Calebe tem iniciativa de novo. Calebe tem convicção de novo. Calebe está ali liderando toda a tribo de Judá de novo. Calebe está diante do líder Josué, demonstrando a sua integridade de novo. E o que vem sobre Calebe? A realização das promessas de Deus em sua vida. O Senhor está procurando um monte de Calebe por aí. O Senhor está procurando pessoas com essa mentalidade. Aqueles que se mantêm íntegros diante do Senhor. Aqueles que têm iniciativa, convicção e liderança. Dessa mesma tribo de Judá, também houve um grande homem que se levantou, o rei Davi. Dessa mesma tribo de Judá, outro grande homem se levantou, o rei Jesus. Dessa mesma tribo de Judá, um povo tem se levantado nessa terra como nação santa, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você e eu somos chamados para vencer. Não importa se tem gigantes, não importa se centenas de milhares de pessoas estão dizendo que existem deuses mais poderosos, não importa se tem gente desanimado que do teu lado está querendo voltar para o Egito e viver escravizado pelo diabo. O Senhor te levanta com uma mentalidade de leão, se você quiser, para ter iniciativa, convicção, liderança e com integridade viver uma vida diferente. Amém?